CEANON, Centro Espiritualista Arquitetos Novo Mundo, Canoas, Rio Grande do Sul. Atividade: Estudo Ecumênico do Evangelho. Trabalhador: Wilson Boeira Borovics. E o tema de hoje é Cristo se afasta, conforme João 6, 14 a 15 e Mateus 14, 22 e 23. As pessoas então, vendo o sinal que Jesus tinha feito, diziam: "Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo." Percebendo Jesus que eles estavam para vir apanhá-lo, a fim de fazê-lo rei, em função disso, logo em seguida forçou os discípulos a embarcar e a aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. E tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Aqui encontramos uma expressão estranha, repetida nos dois sinóticos, João e Mateus. Jesus forçou, obrigou os discípulos. Por que haveria de obrigá-los, a eles que sempre pareceram ter sido dóceis e obedientes? Parece que a causa é revelada por João. Vejamos. Com a maravilhosa demonstração de poder que foi a multiplicação dos pães e peixes, a massa popular, composta exatamente de agricultores e pescadores, entreviu um paraíso na terra. Não haveria mais necessidade do duro labor nos campos, na plantação e na colheita sempre duvidosa. Não mais as noites frias e chuvosas no lago à procura de peixe. Ali estava quem poderia fornecer para sempre ao povo pão e peixe sem trabalho. Era só fazê-lo rei. Moisés não alimentara os israelitas no deserto anos a fio, com o pão caído do céu todas as manhãs? Ora, o próprio Moisés predissera que surgiria em Israel um profeta com os mesmos poderes que ele. Não seria um simples profeta, mas o profeta, semelhante a Moisés, o qual, segundo os fariseus, não coincidiria com a pessoa do Messias. Mas para o povo, essas distinções eram supérfluas. Então ali estava o profeta igual a Moisés, e que daria pães e peixes em abundância. Por que não fazê-lo imediatamente rei? Eles tinham determinado ou tinham isso em suas mentes, para se achegarem a eles como se for um só homem, e se apoderarem dele e dos seus discípulos de uma maneira talvez violenta, quer ele fosse ou não, e proclamá-lo como o rei Messias, colocar ele como cabeça sobre eles, para livrá-los do jugo da nação romana, e estabelecerem um reino temporal, no qual eles poderiam esperar grandes vantagens seculares, e eles poderiam ter pensado e tomado esse passo, visto que por esse milagre eles não duvidariam que ele seria capaz de montar um super exército para obter vitória sobre seus inimigos. Por que um homem que é capaz de realizar tal milagre, o que mais ele não poderia realizar? Por um lado, a multidão estava disposta a apoiar Jesus quando dava o que eles queriam. Tinha-os curado e os alimentado, e nesse momento estavam dispostos a convertê-lo em seu chefe. Existe uma lealdade comprada, uma lealdade que depende dos favores, os presentes, para dizê-lo com toda a crueldade, do suborno. Existe um amor falso, um amor que se baseia no que podemos tirar das pessoas e no que essas pessoas podem fazer por nós. O simples pensar nessa multidão nos revolta, mas acaso seremos muito diferentes dela? Quando necessitamos compaixão na dor, quando necessitamos fortaleza em meio das dificuldades, quando queremos paz no meio do tumulto, então, nesses momentos, não há ninguém tão maravilhoso como Jesus. Então falamos com ele e caminhamos ao seu lado e lhe abrimos nossos corações. Mas, quando ele se aproxima de nós com uma severa exigência de sacrifícios, com algum desafio que exige um esforço, com o oferecimento de alguma cruz, então não queremos ter nada a ver com ele. Pode ser que ao examinar nossos corações descobramos que nós também amamos a Jesus pelo que podemos obter dele, e que quando ele nos aborda com exigências e desafios, também nós enfraquecemos, e nos voltamos ressentidos e hostis para com esse Cristo perturbador e exigente.
Por outro lado, queriam usá-lo para os seus próprios fins e moldá-lo segundo seus sonhos. Estavam esperando o Messias, mas imaginavam ao seu modo. Imaginavam um Messias que seria rei conquistador, alguém que pisaria na cabeça da águia e tiraria os romanos da Palestina, que mudaria os status de Israel de uma nação submetida e a converteria em uma potência mundial. Alguém que a libertaria do destino de ser um país ocupado e que o tornaria em conquistador de outros países. Tinham visto as coisas que Jesus podia fazer e o que imaginavam era: esse homem tem poder, um poder milagroso e maravilhoso. Se pudermos adequá-lo ao seu poder à medida dos nossos sonhos, planos e desejos, começarão a acontecer coisas. Se tivessem sido sinceros, teriam que reconhecer que estavam tratando de usar o Cristo. Mais uma vez, somos nós muito diferentes? Quando nos dirigimos a Cristo, é para encontrar forças para seguir com os nossos propósitos, planos e ideias, ou para aceitar com humildade e obediência os seus planos e desejos? Nossa oração é: Senhor, dá-me forças para eu fazer o que tu queres que eu faça, ou Senhor, dá-me forças para fazer o que eu quero fazer. Essa multidão de judeus estava destinada a seguir Cristo nesse momento, porque lhes estava dando o que eles queriam e desejavam usá-lo para satisfazer seus planos, propósitos e ideias. Essa atitude com relação a Cristo ainda subsiste no coração dos homens. Queremos obter os dons de Cristo sem a cruz de Cristo. Queremos usar a Cristo em lugar de permitir que Ele nos use. Mas esse desejo do povo, se aceito, constituiria uma subversão total da missão puramente espiritual de Jesus. O meu reino não é desse mundo. Mas além disso, seria precipitar a perseguição de Herodes, que não suportaria um concorrente, um outro rei. E Jesus terminaria mais cedo do que devia, como os outros galileus indóceis, em suas pretensões messiânicas, e que foram massacrados por ordem de Pilatos. Era indispensável obstar a essa dificuldade com rapidez e energia. Talvez os próprios discípulos, atônitos com a multiplicação de pães e peixes, tanto que mais tarde não haviam ainda a compreendido. Talvez eles também se tivessem entusiasmado com a ideia de fazê-lo rei, pois ainda não haviam penetrado profundamente no sentido espiritual da missão de Jesus. Daí Jesus dizer-lhes que fossem para outra margem, a cuja sugestão quiçá tivessem reagido, já influenciados pelo desejo de colocá-lo no lugar merecido. E isso forçou Jesus a constrangê-los com a ordem taxativa e firme, que os evangelistas traduziram pelo verbo obrigar. Eles foram contra a vontade. Depois que os discípulos partiram, Jesus convenceu o povo a ir para casa. Ele mesmo subiu ao monte para orar sozinho, segundo o seu hábito. Ele deixou a companhia deles por causa do que eles tinham tentado fazer, e nem sequer levou os seus discípulos com ele, que eram da mesma maneira de pensar sobre um reino temporal, como as pessoas, e poderiam os encorajar nesse empreendimento. O monte que Cristo subiu foi muito provavelmente o mesmo que ele estivera antes. As razões da sua partida eram para prevenir a tentativa deles. Mostrar que o reino dele não era desse mundo, ensinar para os seus seguidores a abandonar a honra e riquezas desse mundo por ele, e os deixar saber que esses que só buscavam um redentor temporal eram desmerecedores da sua presença. E também ele foi embora por causa de um descanso privado e oração privada também. E pode ser principalmente que ele orou para que Deus abrisse a mente daqueles homens, e particularmente dos seus discípulos, que poderiam lhes convencer das suas noções enganadoras a respeito dele como um príncipe temporal. Acontece com frequência que o público que cerca os pregadores se entusiasma e quer homenageá-los com posições destacadas, com títulos honrosos, ou convencê-los até a se arriscarem em cargos eletivos na política. Jesus exemplificou que se deve fugir dessas situações com energia e rapidez, obrigando-os a retirar-se para outra margem. No outro sentido mais profundo, verificamos algo mais sério.
Quando a individualidade consegue manifestar-se por intermédio de nossa personalidade, realizando algo mais fora do comum, a personalidade quase sempre se envaidece e começa a acreditar-se missionário, um enviado divino, certo de que é superior às demais criaturas vulgares, que é um privilegiado com direitos adquiridos e merecimento garantido. Os veículos físicos se exaltam, o intelecto raciocina sobre tudo isso para cada vez mais se convencer da sua superioridade, e complacentemente ouve e acredita nas mais mirabolantes histórias de encarnações passadas grandiosas. As sensações e emoções se comovem e incham, e para combater isso só há um remédio: mandá-los afastar-se para outra margem, retirar-se para uma região mais elevada, um monte, a fim de entrar em contato com a divindade por meio da oração e da meditação. É mister separar-se de tudo que é material para compreender as proporções reais da perspectiva, entrar no plano das realidades espirituais para perceber as ilusões terrenas. Assim, em cada fato, em cada episódio do Evangelho, há uma lição preciosa, oportuna e profunda, exemplificada pelo Mestre inovidável, o Cristo divino que vive em nossos corações e que se manifestou plenamente em Jesus, que soube aniquilar a sua personalidade para deixar o Cristo divino exteriorizar-se. Bom, por hoje encerramos por aqui. Esse texto baseou-se no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, na Bíblia Sagrada e na internet. Em nome do Cianon, agradecemos a oportunidade. Por gentileza, compartilhe. Muito agradecido. Convidamos você a conhecer o Cianon através de nossos canais de comunicação. Site www.centroespiritualistaanon.com.br, Instagram, Aviso Cianon 19, Facebook, www.facebook.com/cianonoficial/, e-mail, contatocianon@gmail.com. E o nosso endereço é Rua Protásio Alves, 136, bairro Niterói, Canoas. Que Deus, o Criador, abençoe a todos os seres de todos os mundos.